Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente tratar de um conceito importante para a gente entender parte da história moderna e muitos dos acontecimentos que vão marcar aí o século 17 e o século 18. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cercamento de terras, um processo de transição do uso comunal da terra, ainda daquelas características lá da sociedade feudal, para o início daquilo que podemos chamar de propriedade privada, que ocorre em especial na Inglaterra, provocando nesse contexto um efeito político, social e econômico extremamente importante, que vão contribuir para o acontecimento das revoluções inglesas lá durante o século 17 e também vão criar alguns dos contextos econômicos que vão contribuir para a ocorrência da Revolução Industrial. Então, para a gente entender como e por que acontece esse cercamento de terras, precisamos entender um pouco da grande transformação econômica que a Inglaterra vinha vivendo. A Inglaterra, assim como muitos dos países europeus, vinha desde o período da Baixa Idade Média vivendo o renascimento comercial, a expansão das suas atividades. E a Inglaterra, em especial, encontrou um nicho de mercado onde ela passa a se dedicar e expandir as suas atividades no comércio marítimo e principalmente na produção de tecido, valorizando em especial essas matérias-primas para a confecção de tecidos, que basicamente são duas. Ou você produz o algodão para se produzir, né, uma das formas de tecido, ou se produz as ovelhas, que vai dar origem à lã para a produção de tecidos. E é justamente essa transição econômica estrutural que a Inglaterra começa a fazer no século XV, XVI, de forma gradativa, né? A produção agrícola passa a ser deixada de lado por uma produção de rebanhos de ovelha, por ser mais atrativo economicamente. Só que dentro desse contexto, a Inglaterra vai ter um problema com a mistura dos rebanhos de ovelha, acabando ou provocando um problema judicial, inclusive, para a Inglaterra. Então, durante o governo da Elizabeth I, né, em meados do século XVII, na segunda metade do século XVII, ela começa a implementar as políticas de início da delimitação de terras, assinando leis que possibilitavam os proprietários rurais delimitar suas terras, cercar suas terras para proteger os seus rebanhos e evitar esses conflitos jurídicos e conflitos econômicos com seus vizinhos. Então, gradativamente, esta política do cercamento de terras provocou a transição do uso da terra de forma comunal, como era uma característica lá durante a Idade Média, para o uso da propriedade vista, da terra vista literalmente como uma propriedade, que a partir de agora, inclusive, pode ser comercializada. Isso abre um espaço justamente para ampliação do poder daquela nobreza rural da Inglaterra, que está se consolidando como uma grande força econômica devido à expansão comercial. Então, agora, com a possibilidade de comprar terras devido ao cercamento, à delimitação, ela passa a adquirir as terras, né, de forma comercial, e a terra passa a ser olhada como um produto. Então, essa política da delimitação favorece essa transição, essa mudança estrutural, né, na estrutura econômica do país, e favorece a ampliação da posse da terra desta nobreza rural na Inglaterra, por causa da criação das ovelhas nesse sentido. Esta ampliação não fica também só nesse sentido da posse da terra. Essa posse da terra também proporciona a ampliação de uma maior influência política, porque esse grupo da nobreza rural começa a, devido ao fato de enriquecer, começa a ampliar sua influência política e começa a exigir por parte, né, do governo inglês maior direito de participar das decisões do Estado. E à medida que eles vão conseguindo e vão aumentando essa influência política, econômica, social,
eles vão materializando em especial as reformas que vão controlar o poder absolutista e que vai dar fruto ou vai acabar como consequência nas grandes revoluções inglesas, que vai proporcionar a criação de uma das primeiras monarquias parlamentaristas dentro da Europa e começa a se materializar a formação dos estados modernos e a limitação do poder absolutista dos reis dentro da Europa nesse contexto. Mas o cercamento de terras também tem um outro efeito bastante importante a gente pensar e entender, porque ele vai criar algumas das bases que vai proporcionar ou vai contribuir e vai criar um terreno ainda mais fértil para que a Inglaterra seja palco da Revolução Industrial no século XVIII. Porque já que quando eles começam essa transição da economia agrária, né, rural, agrícola, para a produção de ovelhas, a utilização de mão de obra, a demanda de utilização de obra torna-se muito menor, né, o que faz gerar um excedente de mão de obra no campo. Quando eles delimitam as terras com a política implementada pelo governo da Elizabeth I, muitos desses camponeses que viveram historicamente no campo, que vinham, né, hereditariamente das suas gerações, desde a Idade Média, vivendo no campo, trabalhando da atividade agrícola e rural, passam a perder esse espaço e o direito e a condição e a capacidade de sustentar suas famílias. Neste momento começa um processo de migração, êxodo desta população do campo para a cidade, né? Já que essa população também vai se sentir atraída por esse crescimento econômico que a Inglaterra está vivendo. Então começam a surgir pequenas fábricas, começam a surgir pequenas manufaturas que atraem ou necessitam da utilização de mão de obra, mas ainda não na capacidade de absorver uma quantidade de gente tão grande quanto este cercamento de terras vai produzir. Então, nesse momento, o que esse cercamento de terras proporciona, que vai ser importante para a Revolução Industrial, vai criar uma grande massa de mão de obra que vai ser importante para o acontecimento da Revolução Industrial, já que quando acontece a Revolução Industrial, a Inglaterra, entre todos os outros conceitos, tem uma grande massa de mão de obra, né, excedente ali, preparada para ocupar os postos de trabalho nas fábricas e barata, já que, né, devido ao grande êxito rural, a gente vai ter uma grande massa de desempregados nesse sentido. Essas cidades também não vão criar condições para absorver um número tão grande de pessoas que deixam o campo e vão para as cidades, criando uma série de problemas sociais, políticos, aumento da violência, da pobreza, enfim, né, coisas que a gente vai discutir como efeito, né, do processo da industrialização. Mas dentro desse contexto, o elemento, né, o acontecimento da política do cercamento de terras na Inglaterra, ela torna-se importante para entender dois acontecimentos históricos. Tanto as revoluções inglesas, porque permitem o aumento da influência e do poder político e econômico de um determinado grupo que vai gerar uma força para questionar e conseguir começar a limitar o poder absolutista do rei, como também vai provocar uma mudança estrutural na Inglaterra que vai proporcionar a criação de ainda uma condição mais fértil para o acontecimento da Revolução Industrial no século XVIII. Ok? Ó, gostou do vídeo? Não esquece de deixar aí a sua curtida, seguir o canal e ficar ligado para mais vídeos e um pouco mais de história.